O debate do Mamãe Falei sobre o fim da escala 6x1. Vi. Nossa senhora. Foi destruidor. Destruidor mesmo. Um belíssimo debate do Arthur. Eu até falei que tinha algumas coisas lá que entravam pro top 5 dos momentos do Arthur, né? Mas que, pô, o debate dele com o Álvaro foi o mais destruidor. Mais destruidor no sentido de que o Álvaro paga mais de intelectualzinho, de que ele é superior, né? Que ele é o inteligente, o culto, e o Arthur é o burrão, troglodita, ardiloso, mentiroso. Então, por você desmascarar, derrubar, expor um canalha desses, com uma posição nojenta dessas, o debate com o Álvaro foi mais legal, assim, mais significativo nesse sentido. Mas o debate do Arthur sobre o fim da escala 6x1 com o deputado do PT foi muito mais produtivo. Porque o debate com o Álvaro era sobre a vida do Arthur, basicamente, né? A vida do Arthur e o MBL. Esse debate era sobre uma pauta muito mais importante. Esse debate foi incrível porque eu acho que ele consegue furar talvez um pouco a bolha e explicar para as pessoas por que essas de direitos trabalhistas que eles defendem não funcionam. Talvez esse debate tenha tido um efeito mais positivo nesse sentido, porque o Arthur argumentou bem. Ele falou, em determinado momento ele falou, eu tenho os números, eu tenho as estatísticas, mas eu também tenho a vivência. Ele foi muito bem sobre os dois. Ele foi muito bem na exposição dos números, das estatísticas e nas histórias reais de coisas que ele passou, porque ele tinha uma boa vivência realmente como empreendedor e tal, já tinha tido que lidar com muita burocracia estatal e sindicalismo e essas merdas todas. Então, cara, foi incrível, assim, é um debate que vale muito a pena assistir inteiro. Nem melhores momentos, o debate é inteiro muito bom e necessário e importante. Vocês sabem, pra mim, passa essa merda dessa lei aí, dessa PEC, e joga no colo do Lula pra ele entregar pro Xandão, pro STF falar que é inconstitucional, e aí quem se queima é o Lula e o Xandão, entendeu? Só por uma questão de estratégia. Eu já tô nessa. Ficar se desgastando com esse negócio no momento que a pauta é problema da esquerda, deixa esse problema no colo da esquerda então. Mas a conscientização é importante. É muito importante. E difícil. E o Arthur simplesmente mandou muito bem. Assim, não tenho o que falar. O deputado foi uma anta, mas assim, vocês acham que algum deputado de esquerda teria se saído melhor do que aquilo? Melhor, claro, alguns teriam se saído melhor, mas todos eles são burros naquele nível, né? Talvez um pouquinho mais eloquentes e um pouquinho melhor na arte de argumentar e debater. Mas a profundidade do conhecimento deles sobre o tema é aquela ali, cara. Pelo menos aquele tiozinho era meio carismático. Ele tinha algum carisma. Acho que o que... chega um ponto que chegava quase a ficar com pena dele. Porque ele era, pô, parece um tiozinho meio... Ele não entendeu. Tinha umas vezes que o tiozinho tava concordando com o Arthur sem nem perceber. Tava dando argumento pro Arthur sem nem perceber. Ele chegava a ser meio ingênuo. Acho que nisso residia meio que o carisma dele. Ele era ingênuo. Ele caía nas armadilhas mais óbvias que o Arthur jogava. Entregava o ouro, assim. Ele nem se deu conta de como a que ele defende não faz o menor sentido e não se sustenta na realidade. E de como tudo que ele defende só ferra com o trabalhador. Eu acredito, e aí pode ser ingenuidade minha, mas me pareceu que aquele tiozinho, ele não é capaz de perceber, ele realmente, por falta de conhecimento, de profundidade, bagagem intelectual, ele não percebe que tudo que ele defende, que ele acha que é bom pro trabalhador, é uma merda pro trabalhador. Deu pra sentir em alguns momentos que ele achava que tava defendendo a coisa certa, só que só era vazio e burro demais pra entender que, na verdade, tudo que ele defendia tinha o efeito oposto do que ele achava que tinha. Ele é aquele deputado que, se rolar alguma denúncia de corrupção, ele vai ser o bode expiatório. Pode ser, cara. É uma definição precisa, eu diria, Dedé Pereira. Tem cara disso mesmo. O cara que é meio inocente ainda, só tá defendendo as coisas erradas. Não sei, né? Mas aqui ele não parecia nem ser um ator bom o bastante pra fingir aquilo tudo. Então parece que ele bem que não entendia mesmo como as coisas funcionavam. Existem 3 tipos de esquerdistas, o ingênuo, o canalha e o perverso. E esse cara era o ingênuo, né? Eu acho que isso faz muito sentido, viu? Na verdade, ele é o retrato do sindicalismo do século passado. Ele ainda vive na época em que a CLT foi criada. Acho que é uma economia atual ainda 100% baseada na indústria. Aí complica debater. Sim, ele é um sindicalista antigo, né? Ele realmente, assim, representa a velha política. E é engraçado porque ele falava isso sem perceber que era um argumento merda pra ele. Ele fala, a CLT existe desde não sei lá quando, no governo do Getúlio Vargas. E o Arthur, tipo, sim, pois é, né? É um negócio velho, ultrapassado, que foi criado pra uma outra realidade profissional. É bizarro isso ainda estar em vigor, sendo que a realidade trabalhista hoje é completamente diferente daquele tempo. E ele defendia como se fosse uma coisa boa. Ele nem se dava conta de que essa nostalgia dele não era um argumento bom.